Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou José e estou aqui para mais um encontro de catequese. E para darmos início, vamos fazer a oração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da vossa consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Hoje nós vamos falar do último livro do Pentateuco, que é o livro do Deuteronômio. Esse livro contém 34 capítulos. E essa palavra Deuteronômio significa a segunda lei. Mas teve mais que uma lei? Não, a lei é a mesma, né? Só que Moisés vai proclamar essa lei lá na fronteira da terra prometida, né? E nessa fronteira, né, próximo da terra prometida, Moisés então vai fazer 3 discursos. Então esse livro, ele narra esses 3 discursos, aliás, relata esses 3 discursos de Moisés na fronteira da terra prometida, em Moabe. E esses discursos, o primeiro, Moisés então, ele faz uma rememoração, ele faz uma retrospectiva daquela caminhada deles, do êxodo pelo deserto, os 40 anos que eles passaram no deserto. Então Moisés vai fazer uma retrospectiva de toda aquela caminhada do povo de Deus durante 40 anos pelo deserto rumo à terra prometida. Então essa é a primeira parte, né, do discurso de Moisés. A segunda parte, então, o segundo discurso de Moisés, é justamente proclamando essa lei, né? Essa lei que Deus tinha dado para o povo, né? Uma lei moral, uma lei cívica. Então, essa lei, Moisés, então, ele proclama no segundo discurso dele, né? Mostrando todas aquelas instruções de Deus que foi dada para eles, até no final, né, falando das bênçãos ou das sanções que o povo teria, né, caso obedecesse ou não obedecesse a Deus. Então, essa segunda parte do discurso de Moisés, essa apresentação, né, da lei de Deus para o povo lá na fronteira da terra prometida. E, né, o terceiro discurso de Moisés para eles justamente exortando aquele povo a serem fiéis a Deus, né? A terem fidelidade a Deus. Deus sempre foi fiel a eles, mas eles nem sempre. Então Moisés exorta o povo de Israel, né, a ser fiel a Deus. Então esse terceiro discurso de Moisés diz respeito à fidelidade desse povo que deve ter com relação a Deus. Então, esse livro, ele relata, né, esses 3 discursos de Moisés e também, no final, ele relata a despedida de Moisés, né? Porque Deus já tinha dito a Moisés que ele veria a terra prometida, mas nela ele não entraria. Então, Moisés, depois de apresentar a lei novamente para o povo, né, fazer os seus 3 discursos, ele sobe então ao Monte Nebo, né, e desse Monte Nebo ele vislumbra toda a terra prometida. Deus mostra para ele a terra prometida. Então Moisés ainda estava enxergando bem, apesar dos seus 120 anos, ele estava com seu vigor físico, ele não perdeu esse vigor, né? Então ele consegue vislumbrar toda a terra prometida que Deus tinha dado para o povo, né? Para o povo de Israel. E após isso, Moisés então ele morre, né? Ele falece nesse monte
né, no Monte Nebo, né, na terra de Moabe. O povo então guarda luto, né, chora por Moisés, guarda o luto durante 30 dias e depois então Josué assume o comando desse povo, né? Porque Josué tinha recebido o espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as mãos sobre eles, né? Então, o Josué assume o comando desse povo para entrar na Terra Prometida. E esse livro do Deuteronômio, né, Deuteronômio segundo a lei, né, esse livro, ele também é um dos livros mais importantes do Antigo Testamento. Tanto é que Jesus, em suas pregações, ele menciona esse livro também. As passagens desse livro, quando ele repele a tentação, a tríplice tentação, também ele menciona a passagem desse livro, né? Justamente no capítulo 4, de versículos de 4 a 11, e depois também ele cita o amor de Deus como o maior e o primeiro mandamento, já no livro também, no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 35 a 39, também com base nesse livro do Deuteronômio. E esse livro, ele apresenta o hoje de Deus. É um livro atual. Por isso que Moisés apresenta para eles, na fronteira da Terra Prometida, as leis, né, de Deus naquele momento. Embora já tenha sido apresentado lá no Monte Sinai, né, essa lei é apresentada novamente ali, né, acrescentado mais algumas coisas na fronteira da Terra Prometida, para justamente o povo não se esquecer dela. Essa lei está ligada ao hoje de Deus. Serviu para a caminhada deles no deserto, né? Serviu para aquele momento ali na fronteira da Terra Prometida e vai servir para o futuro quando eles estiverem na Terra Prometida, para os seus descendentes e também para nós hoje. Então essa lei, ela representa o hoje de Deus. Deus sempre é atual, não é passado. Então essa lei serviu para eles e serve para nós também nos dias de hoje. Então esse é o hoje de Deus. Então com esse livro do Deuteronômio a gente fecha a Torá, né? Ele é o 5º livro da Torá e também o 5º livro da Bíblia. Lembrando que os livros anteriores foram lá o primeiro, o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, Números e agora o Deuteronômio. E isso então fecha a Torá, a lei de Deus para o povo de Israel, né? Uma lei moral e cívica, né? De relacionamento entre eles. Então o povo estava bem preparado para conquistar a Terra Prometida. Deus não deu a Terra Prometida de mão beijada para eles, né? Porque em tudo na vida Deus nos dá condições para nós conquistarmos as coisas. Deus não dá tudo pronto para nós. Tudo que nós desejamos, nós precisamos construir, né? Então, Deus dá a Terra Prometida, mas eles têm que conquistar a Terra Prometida, né? Então, tudo na vida é assim. Tudo Deus nos dá, mas nós precisamos, né, conquistar isso. Então, Deus nos dá as condições, né, para que a gente conquiste alguma coisa. E é isso que Deus vai proporcionar a ele. Depois, no final do Êxodo, na Terra Prometida, eles vão conquistá-la com a ajuda de Deus. Então, com isso a gente fecha a Torá e eu vou ficando por aqui. Se vocês puderem, dar um like, né, se inscrever no nosso canal, né, para que a gente possa continuar aqui passando algumas informações para vocês. Essas informações são bem resumidas, porque é alguns minutos só, né? Esses maiores detalhes vocês poderão obter, né, lendo a Bíblia, né? Cada um lendo a sua Bíblia em detalhes, então vocês vão ver cada passagem, né, desses livros, tá bom? Então um grande abraço para vocês e fiquem com Deus. Tchau, tchau.